A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, né? Estou sumida aqui no canal, mas eu estava trabalhando, mexendo com mudança e viagem. Eu estou em viagem ainda, né? Nós estamos aqui na cidade de Vila Bela, Mato Grosso, e eu tenho alguns familiares aqui, a gente está aqui, né? E fazendo a obra do Senhor também. Você que é de Vila Bela e quer agendar uma visita de oração, nós estamos aqui disponível para fazer a obra do Senhor. E por isso eu dei uma sumida, né, nessas mudanças aí, Deus, né, mas Deus preparou agora, neste momento, né, para nós estarmos entrando mais uma vez na palavra do Senhor. O Senhor já tem alguns dias que tem falado comigo essa palavra, mas devido à correria eu não consegui gravar. Mas hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 13 ao 16, né? O tema da pregação dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é os sofrimentos de Paulo. Então, através dessa mensagem, eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Diz assim, Atos 9, capítulo 9, verso 13 ao 16, que diz assim: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Em outra tradução, esse padecer, né, está escrito sofrer, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu não sei como está na tradução da sua Bíblia. Aqui está padecer. Padecer significa sofrer pelo nome de Jesus, né, irmãos? Então, às vezes na sua Bíblia está um pouco diferente. Mas eu quero falar então sobre os sofrimentos de Paulo, né? Porque muitas vezes nós ouvimos hoje um evangelho fofo, né? Que não precisa sofrer pelo nome de Jesus, não precisa renunciar pecado, não precisa obedecer a palavra, né? Tudo é muito fácil e muito acessível e você não precisa fazer nada, em tudo você vai ser próspero e abençoado. E na verdade, o evangelho, aquele que realmente vive o evangelho de Jesus, ele vai padecer pelo nome de Jesus. Ele vai sofrer pelo nome de Jesus, só pelo fato dele servir a Jesus, né? Ele vai passar por diversas renúncias, diversos momentos de aflição, porque a Bíblia diz que o justo ele passará por aflição, né? Assim como Jesus, né? Jesus ele foi afligido, ele passou por adversidades. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele foi um homem experimentado nas dores, né? Então ele foi experimentado nos trabalhos, ele foi experimentado nos sofrimentos. E o apóstolo Paulo, como apóstolo de Jesus Cristo, ele também foi experimentado nas dores, nos sofrimentos, e eu quero recorrer com você aqui alguns sofrimentos que Paulo ele passou pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Jesus, só para buscar, né, o nome de Jesus e proclamar o nome dele, né? Nós temos um hino tão lindo que fala, né, que está cantando agora, Clamo Jesus, onde fala, né? Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai raiar a sua luz, aleluia. Irmãos, esse hino é maravilhoso. Então, assim, e nós temos que declarar pelas ruas o nome dele. Só que o declarar pelas ruas o nome dele vai nos trazer, né, sofrimentos, né, aflições. E aqui como Paulo, ele sofreu pelo nome de Jesus, você vê aqui a conversa de Ananias, do profeta Ananias com Jesus, né, quando Jesus se revelou para Ananias ali em Damasco, e ele falou para Ananias, né, vai lá, ore pelo Paulo, porque Paulo teve um encontro com Jesus ali, indo para a cidade de Damasco, no caminho para Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus. E ali, quando ele estava lá na cidade de Damasco,
estava ali cego, orando a Deus, buscando a Deus em oração, e o Senhor havia mostrado para Paulo que Ananias iria até ele, oraria por ele e restauraria sua visão. Então aqui Jesus fala com Ananias, né? Ananias, né, vai até Paulo, até aqui no verso 11, onde diz assim: levanta-te, vai até a rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então o Senhor já tinha revelado para Paulo que Ananias ia até ele, né? Só que Ananias ele questiona, porque como que Saulo, né, estava vivendo, né? Ele estava perseguindo, matando os cristãos, né, achando que estava fazendo a obra de Deus, mas ele estava perseguindo e matando os cristãos. E ali Ananias respondeu: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí Jesus responde para Ananias aqui: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, aleluia, quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui Jesus já estava dizendo ali para Ananias que Paulo sofreria pelo nome de Jesus, sofreria para anunciar o nome de Jesus, né? Sofreria pelo evangelho de Jesus Cristo, né? Então aqui já estava adiantando isso, né? Mas o que foram os sofrimentos de Paulo? Quanto ele sofreu? Nós vamos estar recorrendo, eu quero ler com você aqui em Atos, capítulo 20, verso 19 ao 24. Nós continuamos em Atos, né? Atos dos Apóstolos. Quero ler com você capítulo 20, verso 19 ao 24. Aonde diz assim, ó. Aleluia, Jesus. Servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei-vos de vos anunciar e ensinar publicamente, e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que estou ligado, ou pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, irmãos, aqui ele já estava recebendo revelação pelo Espírito Santo de que ele sofreria, né, prisões e tribulações. Olha para você ver. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu acho lindo esse verso. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele reconhecia, né, ele falou: não tenho a minha vida por preciosa. Se for para sofrer prisões, tribulações, independente dos lugares que eu passo, as cidades que eu vou para proclamar o evangelho, se for para sofrer essas tribulações, essas prisões que o Espírito Santo me revela, eu vou padecer, né? Ele estava disposto a sofrer pelo nome de Jesus, a passar o que tivesse que passar para proclamar, né, a palavra de Deus. E às vezes nós, né, que somos cristãos, né, que dizemos que somos, que servimos a Deus, né, que somos discípulos de Jesus, eu digo que Deus ele tem uma forma de tratar os discípulos. É diferente de tratar um seguidor. Seguidor é seguidor, mas discípulo é discípulo. E com os discípulos o Senhor ele trata de uma forma diferente. E aqui Paulo, né, apesar de não ter caminhado com Jesus em vida, né, mas ele era discípulo de Jesus. E ele estava numa posição que ele iria sofrer para poder proclamar a palavra de Deus, que ele iria passar por prisões, ele ia passar por tribulações,
né? Só porque ele era apóstolo de Jesus Cristo. Ele pregava o evangelho da graça, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta. E nós não somos diferentes, irmãos. Tribulações nos esperam, né? Perseguições nos esperam. Não pense você que, mas eu sou servo de Cristo, mas não vou passar por tribulação. Eu sou servo de Cristo, mas Deus ele vai me tratar diferente. Não, irmãos. Nós vamos passar por aflições, tribulações e vamos ter muitas dificuldades para anunciar a palavra de Deus, porque não é tão fácil nem tão simples, né? Nós passaremos por aflição, nós seremos tentados, ficaremos desanimados diante da circunstância, porque às vezes o nosso lado carnal, ele olha para a circunstância, o nosso olhos assim carnais, a gente acaba olhando para as tempestades, para as aflições, para as lutas, né? E isso traz um certo desânimo, né? De permanecer, de continuar. Então nós dependemos muito o tempo todo do Espírito Santo para estar ali nos levantando dia após dia. Necessitamos, né, de ter mais intimidade com Deus, porque através da intimidade o Espírito Santo ele vem nos fortalecendo nas lutas, né? Ele vem nos ensinando a perseverar, ele vem gerando em nós uma esperança, né, que produz uma paciência em nós, né? E ali nós vamos ser pacientes na tribulação, vamos perseverar em oração, como diz a palavra do Senhor, né? E tudo essa força ela vem do Espírito Santo, aleluia, né? Em 1 Coríntios, capítulo 4, eu quero ler com você, 1 Coríntios, aleluia, Jesus. Capítulo 4, versículo 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Aqui Paulo ele estava dizendo a forma como ele era tratado, ou como eles, né, os apóstolos de Jesus Cristo, da igreja primitiva, eles eram tratados, né? Eles eram considerados o lixo, a escória, né? Então, assim, a eles não tinha glória alguma, como a nós também nós não temos que receber glória nenhuma. E muitos nós vemos hoje que servem a Deus ou que pregam a palavra, mas esperam elogios, esperam ser louvados, elogiados, esperam receber só as coisas boas, ser honrados, né? A nossa honra ela não está aqui na terra, não é aqui que nós seremos honrados. Aqui nós seremos, ao contrário, mal vistos, né? Pessoas que, isso aí, né? Muitas vezes julgados, né? Pelo pecado de outros, às vezes o mau testemunho que outras pessoas cometem, a gente também vai ser julgado como se a gente também, né, fizesse a mesma coisa. Então, dessa forma, aqui aonde Paulo ele começa a dizer, ele se afadiga, ele é injuriado, ele é perseguido, ele sofre, mas tudo isso eu vejo uma perseverança. Nós vamos ver todas as cartas de Paulo, né, as igrejas, nós vamos ver aqui no livro de Atos o quanto ele perseverou. Mesmo de cidade em cidade, tinha cidade que ele era rejeitado, tinha cidade que ele era mal visto, as pessoas diziam que ele era herege, estava pregando um outro ensinamento que não era o ensinamento de Moisés, que eles conheciam na época. Então, assim, ele foi muito perseguido, né? Ele sofreu muita coisa para estar anunciando o Evangelho do Senhor. Em 1 Coríntios 9, verso 16, quero ler com você também aqui, no capítulo 9, versículo 16, diz assim: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mesmo padecendo dor e sofrimento, passando por tudo que ele passou, mas ele
dizia, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, porque isso me é imposto, né? Nós, quando servimos a Deus, e Deus ele coloca sobre nós uma missão para ganhar alma para Jesus. Nós não podemos retroceder. E aqui ele falou, ele fala, olha, isso me é imposto, essa obrigação me é imposta. E ai de mim se eu não obedecer, ai de mim se eu não pregar. Irmãos, e quantos carregam esse chamado de pregar o evangelho, mas estão desanimados porque estão olhando para as circunstâncias, estão olhando ao redor as tribulações, estão olhando ao redor as tempestades, o vento, está de olho no vento, né? Está olhando para aquilo que tem se levantado, está se calando, né? Não está mais ministrando a palavra, não está mais pregando, mas eu vejo um grande exemplo a ser seguido na vida de Paulo. Ele, como seguidor de Jesus Cristo, sofria para levar essa mensagem, né? Ele padecia dificuldades, necessidades, padecia perseguições, mas o que eu vejo na vida de Paulo é que ele perseverou, e é o que nós temos que aprender, a perseverar, né? A estar buscando, a continuar pregando o evangelho, porque se o Senhor te colocou isso faz parte do seu chamado, você precisa continuar cumprindo, é ordem do Senhor para a sua vida. Continue pregando a minha palavra, não pare de pronunciar a palavra, não pare de fazer aquilo que eu te mandei, né? Porque ai de mim se não fazer, ai de mim se não pregar a palavra. E eu sempre, às vezes, quando me vejo desanimada, eu me lembro dessa palavra, desse verso bíblico. Eu falo, Senhor, ai de mim se eu não pregar a palavra. Porque o Senhor já colocou esse ministério nas minhas mãos há 7 anos atrás. Há 7 anos eu já ministro a sua palavra. Ai de mim se eu olhar para as coisas, para as circunstâncias e desanimar, né? Ai de mim, irmãos. E ai de você que também carrega esse chamado, mas está aí se deixando desanimar, olhando para os sofrimentos. Saiba que o sofrimento do cristão, ele faz parte, né? Porque Jesus também nos chamou e nós também vamos padecer, assim como o apóstolo Paulo, nós também vamos padecer, nós também vamos sofrer pelo nome de Jesus. E para levar esse nome, nós também sofreremos perseguições, sofreremos tribulações, também estaremos necessitados, né? Estaremos necessitados. Por isso que quando ele fala lá em Filipenses 4, né? Ele fala assim, olha, eu sei o que é passar, ter fartura, e eu sei o que é ter falta, né, das coisas. Então, assim, em tudo eu sei, né, viver com a fartura e viver com a necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está comigo, né, dessa forma. Aqui em 2 Coríntios 11, quero abrir juntamente com você, 2 Coríntios 11, fala um pouco de tudo o que ele passou. 2 Coríntios 11, vou ler aqui do verso 23 até o 30, diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, e muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, né? E aqui, quando ele fala sobre a fraqueza, ele se gloria nas fraquezas, né? Ele se gloria na sua fraqueza.
aqui quando fala sobre as fraquezas, ele fala sobre isso, né? Aqui no verso 9, quando ele pede a Deus que tire dele esse espinho na carne, e a resposta do Senhor para ele é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí ele começa falando aqui: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então aqui, irmãos, é ele se gloriando, né, nas fraquezas, porque esses momentos de fraqueza é um momento, porque por mais que estamos atribulados, né, e às vezes preocupados, desanimados, é um momento que nós exercemos a nossa esperança e a nossa paciência e buscamos mais a Deus. É um momento de total entrega, onde nós rasgamos nosso coração a Deus. E a graça do Senhor, ele nos alcança através desse momento de oração, através desses momentos de intimidade com Deus. A graça do Senhor, ela nos basta. E só a graça de Deus nos basta, irmão, né? Porque o poder de Deus, ele aperfeiçoa em nós através das nossas fraquezas, né? Então nós temos que valorizar esses momentos em que às vezes nos sentimos fracos diante da adversidade, mas são momentos em que o poder de Deus está aperfeiçoando em nós, aleluia, está nos aperfeiçoando, né? Então eu acho lindo, maravilhoso, eu olho essa palavra com muito amor, eu vejo o cuidado de Deus em tudo, né? Os sofrimentos que nós passamos, o sofrimento que Paulo passou, não deixou ele se gloriar pelas revelações que ele tinha de Deus, que ele recebia de Deus, né? Às vezes nós somos muito usados, né? E vemos coisas sobrenaturais e Deus nos mostra e fala conosco de uma forma tão maravilhosa, e às vezes isso, irmãos, a gente tende a ficar soberbo, a ficar orgulhoso, achando: mas eu sou o filho preferido de meu pai. Não é, irmãos, né? E o Senhor permite os sofrimentos para que a gente reconheça que a gente não é nada sem Ele. A gente é absolutamente nada, nós somos apenas servos, né? E vamos sofrer pelo nome dEle. E para exercer o chamado que Deus tem conosco, nós também sofreremos, né? Porque se esse chamado inclui ministrar a palavra de Deus, ou ministrar louvando essa palavra, nós também vamos padecer. Nós também sofreremos. E com discípulo é tratado, tem um tratar diferente. Deus trata um seguidor de uma forma diferente do que trata discípulo. Seguidor é seguidor, discípulo é discípulo. Se ele te chamou para ser discípulo, saiba que é diferente. Você vai ter que sofrer, aprender a sofrer pelo nome dele, para anunciar essa palavra. Porque essa palavra que você está anunciando, ela cura, ela salva, ela liberta, e há um preço, né, no mundo espiritual para anunciar essa palavra. O inimigo vai se levantar, né? O inimigo vai usar pessoas para perseguir, para falar mal, né? Mas como que nós estamos em Deus? Né? Nós temos que estar alicerçados em oração, em intimidade com Deus, para que nós possamos ser fortalecidos a cada dia, para que nós possamos nos fortalecer nele a cada dia, o poder dele venha se aperfeiçoar em nós, nesses momentos de tribulação, nesses momentos de fraqueza, nas necessidades, nos momentos de dificuldades que nós passamos. Amém? Irmãos, aqui também, 2 Timóteo 2, quero estar lendo com você. 2 Timóteo, capítulo 2, aleluia. Vou abrir aqui já, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e versículos 16 e 17. Aleluia. Não, 2 Timóteo, irmãos, versículo 3 ao 5. Estou em outra palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5, diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.
Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. No verso 9 ao 13 diz assim: pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel, palavra fiel é esta, que se morremos com ele também viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, aqui, Paulo estava dizendo: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. E a palavra como bom soldado me traz uma reflexão da vida de um soldado. Ele luta até morrer, irmãos. Ele luta até morrer, sabe? Às vezes nós vemos numa guerra, né? Soldados às vezes ficam sem a mão, sem o braço, sem a perna, sem o pé. Mas se ele estiver vivo, ele continua ali lutando, né? E eu acho isso impressionante. Às vezes nós estamos machucados, feridos, mas nós continuamos lutando. Nós estamos ali, às vezes, entristecidos, né? Às vezes morrendo, mas nós continuamos perseverando, né? Porque nós estamos trabalhando, né? Aqui como diz, para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Nós estamos trabalhando, né? Para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos convocou, aquele que nos deu essa missão. Então o Senhor fala: sofre comigo, como um bom soldado de Cristo. Aqui Paulo dizendo, né, para a igreja, dizendo para Timóteo, né, Timóteo, sofre comigo as aflições, né, sofre comigo como um bom soldado, porque o soldado, ele luta até morrer, né, e é que ele fala, né, que ele sofre por amor aos escolhidos. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ele sofreu por amor aos escolhidos, para que as pessoas fossem salvas através da ministração da palavra de Deus. Então nós também vamos ser, além de chamados, né, mas também escolhidos para sofrer pelo nome do Senhor. Em Atos, capítulo 5, versos 40 e 42, quando eles passam, o apóstolo Pedro, né, Pedro e João, eles passam por uma perseguição ali com os doutores da lei, né, e ali eles são perseguidos, eles são açoitados, e ali quando eles mandam eles para casa, mandam eles embora, ali eles começam a se regozijar. Aqui em Atos capítulo 5, vamos abrir lá rapidamente, 40 ao 42. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Aqui eu vejo mais uma vez a perseverança dos apóstolos. Eles tinham acabado de ser açoitados, repreendidos, para que eles não pregassem mais sobre Jesus, não falassem mais de Jesus, né? E ali, mesmo açoitados ali, né? A Bíblia fala que eles se retiraram ali do conselho, mas se regozijando, se alegrando, por eles terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Olha para você ver, irmãos. Então, às vezes, a perseguição, às vezes não, a perseguição, o sofrimento, aquilo que nós passamos, é uma honra, porque nós estamos sendo considerados dignos de sofrer pelo nome dele, né? Então, nós temos que nos alegrar. Eles tinham essa humildade, aleluia, além de dar glória a Deus ali, Senhor, apesar de tudo, eu te glorifico. Glória a Deus, porque se estou passando por necessidade, se estou sofrendo para anunciar o nome de Cristo, né? Se estou passando por tudo isso, em Ti eu me alegro, alegra minha alma, porque o Senhor me considerou digno para estar sofrendo pelo Seu nome.
não somente estar pregando o evangelho de Jesus Cristo, mas de também por sofrer por ele. Aleluia, irmãos, né? Então Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso, nós também vamos passar. Hebreus 10, verso 38 ao 39. Quero abrir com você aqui no livro de Hebreus 10, 38. Já estou quase finalizando já, irmãos. 38 ao 39 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Ele tem prazer naquele que persevera, aleluia. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, daqueles que perseveram, né? Então, nós já estamos nesse tempo de viver pela fé, né? Sofreremos perseguições, sofrimentos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, mas nós vamos perseverar, aprender a perseverar. Salmos 34 diz assim, Salmos 34, abre comigo em Salmos 34, irmãos. Cada palavra, mensagem que complementa essa ministração, ela é importante para você entender, aleluia. Salmos 34, verso 17 ao 19. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqui entra a intercessão, a oração. Quando nós clamamos, o Senhor traz resposta. Mesmo passando por perseguição, mesmo passando por sofrimentos, necessidades, né? Aflições, o Senhor nos livra de todas através da oração, porque nós clamamos e o Senhor nos responde. E Ele está conosco, nos fortalecendo, ó. O Senhor está perto, aleluia. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia, irmãos. Mesmo passando por sofrimentos, o Senhor está ali, no barco conosco, para nos dar livramento nessas perseguições, nesses sofrimentos, necessidades, desse vento que se levanta, dessas tempestades. Eu não sei o que você está passando, mas o que o Senhor está falando nessa ministração é persevera. Persevera no momento de tribulação, persevere em oração. Persevere crendo. Persevere buscando, né? Porque do Senhor vem o livramento e vem a vitória. Amém? Em Filipenses, também eu quero ler com você, é o último versículo. Filipenses, capítulo 1. Versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então a nós nos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer que ele existe, não somente crer que ele cura, salva e liberta, mas também a padecer por ele. Então, se você é cristão de verdade, se você é um cristão verdadeiro, né, saiba que o sofrimento faz parte, né, na verdade faz parte, né, faz parte. Nós, quando servimos a Deus e o buscamos de todo o coração, nós padeceremos, irmãos, até porque nós estamos aqui como estrangeiros, né, nessa terra, nós não somos daqui, né, e o mundo, ele vai gerar em nós tribulações. O mundo jaz do maligno, né? Pessoas são usadas pelo inimigo para ferir, pessoas são usadas pelo inimigo para machucar, né? Então, para provocar muitos males, né? Mas o Senhor também tem os da família de Cristo que nos usa para nos curar, para nos ajudar, para nos apoiar, segurar em nossa mão, nos ajudar a nos levantar, não é verdade? Então, irmãos, nós temos que continuar
buscando a palavra do Senhor, né? Em Lucas 21, quero abrir mais esse com você. Lucas 21. Essa palavra é muito rica. Se for trazer um ensino maravilhoso. 21, verso 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadora por amor do meu nome. Olha para você ver, por amor do nome de Cristo, né? E aqui no versículo 16 e 17. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Olha para você ver. Nós não seremos amados, elogiados, queridos, seremos perseguidos, rejeitados, né? Simplesmente porque estamos buscando a Deus de forma verdadeira. Aleluia. Então o Senhor está falando comigo e com você. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Você vive esse Evangelho? Você pode estar preparado para passar por tudo isso que Paulo e os apóstolos de Jesus Cristo passaram. Porque o que aconteceram, né, toda a perseguição que houve com Cristo e com Paulo e com Pedro, os apóstolos também. Nós, como discípulos, também sofreremos, né? Mas nós temos a Deus, nós temos o Espírito Santo, que nos traz conforto, consolo e livramento na adversidade. Amém? Eu deixo essa palavra para meditação, né, no seu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Quero estar orando pela tua vida. Às vezes eu não sei o que você tem passado, mas os sofrimentos que você tem passado têm te trazido desânimo, tristeza, né? Ou às vezes até desânimo de continuar pregando a palavra do Senhor, ou efetuando o seu chamado, cumprindo o seu chamado. Mas eu creio que nesta manhã, o Senhor, Ele vai te levantar, Ele vai visitar a sua vida através dessa oração. Amém? Vamos estar orando? Senhor, meu Deus e Pai, Pai, nós clamamos a Ti, meu Pai, nesta manhã, Senhor, te pedimos, Papai, força e sabedoria, Senhor, para estar passando por todo e qualquer momento, Papai, de dificuldade, de aflição, de necessidade. Deus, visita, Jesus, as nossas vidas, Pai. Visita, Senhor, esse que está orando comigo, Papai, que está buscando a Tua palavra, está orando, Pai, está buscando a Sua presença, Senhor, neste momento. Deus, está com o coração angustiado, desesperado, que o Senhor venha tirando toda aflição, Papai, toda preocupação. Meu Deus, que o Senhor venha repreendendo, Pai, toda a fúria do inimigo, Senhor, sobre essa pessoa, sobre essa vida. Venha estar abençoando, meu Pai, venha estar fortalecendo, venha dando sabedoria, meu Pai, neste momento, meu Pai. Eu não sei o que essa pessoa está atravessando este momento, mas o Senhor sabe, e o Senhor é Deus que fortalece, o Senhor é Deus que vivifica, o Senhor é Deus que opera em nós, Papai, milagres, sinais e maravilhas. Eu te peço, alcance essa pessoa, Pai. Papai, venha com o bálsamo de cura, vem com o bálsamo de renovo, vem com o bálsamo, meu Pai, de fortaleza, de fé, de esperança, Pai, de alegria do Espírito Santo. Vem com a paz que excede o entendimento sobre essa vida, Pai. E restaura-nos, Papai, a fé. Restaura-nos, Senhor, a esperança. Restaura em nós a força, Papai, porque o Senhor é Deus forte, é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós clamamos a Ti, seguramos em Ti, seguramos nas Tuas mãos, Pai. E Te pedimos e clamamos por socorro. Que o Senhor venha nos fortalecer dia após dia, Pai. Que nós venhamos estar contigo, Pai, contemplando a Sua graça, a Sua presença e o Seu cuidado para conosco. Visita as nossas vidas, Pai, e nos dá a vitória nesta manhã. Em nome de Jesus, nos fortalece e continua conosco. Continua com Teus filhos, com Tuas filhas, Pai, que estão assistindo, meu Pai, essa ministração. E visita a vida de cada um, Papai, atendendo-lhe as orações, Papai, entregando, Jesus, a bênção, a vitória, Senhor, o livramento, e vem estar cuidando. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro. E eu determino a bênção e a vitória sobre essa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Eu agradeço a cada um que esteve comigo até o final nesta ministração. Que Deus possa te alcançar e continuar falando ao seu coração aquilo que não foi ministrado. Você que gostou desse conteúdo, compartilha, curte, comenta, se inscreva no canal, mande para uma pessoa que está passando por uma luta, uma adversidade, precisa ouvir essa mensagem. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Logo estaremos trazendo mais novidades aqui no canal, né? Lives de oração, estaremos também, já tem uma outra palavra preparada que Deus já colocou no meu coração, então Deus é fiel. Vamos estar mais frequentes agora, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.